O que significa ser virtuoso quando o mundo recompensa o oposto? Vivemos em uma era onde o barulho substituiu o pensamento, a pressa substituiu o propósito e o brilho das telas tomou o lugar da luz interior. Aristóteles dizia que o homem é um animal racional. Mas olhe à sua volta. Quantos ainda usam a razão como bússola moral? A modernidade transformou o ser humano em um algoritmo ambulante, previsível, ansioso e escravizado por desejos fabricados. A virtude neste cenário tornou-se uma relíquia, um conceito antigo, que poucos ainda ousam pronunciar sem ironia. O homem moderno acorda e busca não o sentido, mas o estímulo. A primeira ação do dia é deslizar o dedo na tela, buscando migalhas de dopamina para sobreviver à própria ausência de propósito. E Aristóteles, se estivesse aqui, diria: vocês estão confundindo prazer com felicidade. Para ele, a felicidade, eudaimonia, não era um sentimento passageiro, mas o resultado de viver conforme a virtude. Hoje, felicidade virou produto. É vendida em cursos, embalagens e promessas instantâneas. Mas Aristóteles sabia: a felicidade verdadeira não se compra, se conquista pelo equilíbrio entre razão e emoção, entre desejo e disciplina. E talvez por isso o mundo moderno não queira mais ouvir Aristóteles, porque ele exige o que mais tememos: autodomínio. O caos contemporâneo recompensa o excesso. Chamamos ambição de virtude, cobiça de mérito e vaidade de autoestima. O vício se veste de sucesso e a mediocridade ganha curtidas. Vivemos num tempo em que a ética é medida por popularidade e a moral é ditada por influenciadores. Ser virtuoso hoje é ser contracorrente, e Aristóteles nos lembraria: a excelência é um hábito, não um acidente. Mas quem ainda tem paciência para cultivar hábitos num mundo viciado em atalhos? O homem virtuoso é o que busca o meio termo, não a mediocridade, mas o equilíbrio. Entre o medo e a coragem há a prudência. Entre a arrogância e a humildade há a dignidade. Entre a paixão e a razão há o discernimento. Mas o século XXI parece ter eliminado o meio. Vivemos em extremos, ou idolatramos ou odiamos. Não há mais ponderação, só impulsos. E nesse oceano de reações, a reflexão se tornou subversiva. Aristóteles via a virtude como a arte de viver em harmonia com o próprio caráter. Mas o caráter, hoje, é negociável. Trocamos princípios por aceitação, consciência por aprovação e verdade por conveniência. O homem pós-moderno é o oposto do virtuoso. Ele é moldado pelo olhar do outro. Busca não ser bom, mas parecer bom. A aparência venceu o ser, e a felicidade virou uma encenação coletiva. E no meio dessa performance global, a alma adoece. A ansiedade é o novo normal, a pressa o novo ritmo, o vazio o novo estado de espírito. Vivemos cercados de informação e famintos de sabedoria, e Aristóteles gritaria do túmulo: conhecer sem compreender é ilusão. Mas quantos ainda querem compreender? A verdade assusta porque exige transformação, e preferimos o conforto da mentira bonita à dor da lucidez. Para Aristóteles, a felicidade era consequência da excelência moral. Hoje, a felicidade é consequência da validação social. Você vale o que é curtido, você existe enquanto é visto. Mas o filósofo diria: aquele que busca aprovação externa é escravo de quem o observa. E talvez esse seja o retrato mais cruel do nosso tempo. Uma humanidade livre em aparência, mas prisioneira do espelho digital. A ética aristotélica nos lembra que liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas querer o que é certo. E isso exige sabedoria, algo raro num mundo que confunde opinião com conhecimento. Aristóteles dizia que a virtude é cultivada pela razão. Mas quem ainda raciocina quando o impulso dita o ritmo da vida? Hoje, vivemos uma crise de sentido mascarada por excessos. Trabalhamos mais, consumimos mais, exibimos mais e sentimos menos. Somos uma civilização que confunde movimento com progresso e quantidade com valor. Mas o filósofo de Estagira nos alertaria: a alma que não tem propósito se destrói em distrações,
E é exatamente isso que está acontecendo. Estamos morrendo de estímulo e morrendo de vazio. A virtude, para Aristóteles, é a ponte entre o homem e sua natureza mais elevada. Não é um dogma, é um caminho. E esse caminho exige coragem. A coragem de resistir à correnteza da mediocridade. De escolher o bem quando ninguém está olhando. De agir com sabedoria mesmo quando o mundo inteiro escolhe o caos. A pergunta que ele deixaria ecoando hoje seria: o que significa ser bom quando o mal é recompensado? E essa pergunta talvez seja a mais perigosa de todas, porque obriga o homem moderno a se encarar, e ele teme o espelho. A virtude não é uma moral antiquada, é uma revolução silenciosa. Num mundo em que tudo é vendido, o caráter é o último ato de rebeldia. Num mundo em que tudo é manipulado, a lucidez é subversão. Ser virtuoso hoje é ser revolucionário. Porque enquanto o sistema te quer cansado, alienado e dopado de distrações, a filosofia te quer desperto. Aristóteles não nos deixou um manual, mas um espelho. E nesse espelho, cada um precisa encarar o próprio rosto moral. A ética não se impõe, se pratica. E talvez o primeiro passo para a virtude moderna seja reaprender a pensar. Não pensar para vencer discussões, pensar para viver melhor. A virtude é a arte de alinhar a razão ao coração, a ação à consciência. E é nesse ponto que o caos começa a se curvar à ordem interior. O mundo de hoje exalta o sucesso, mas despreza o caráter. Adora a riqueza, mas ignora a sabedoria. Aristóteles sorriria com tristeza ao ver que trocamos a busca pela verdade, pela busca por visibilidade. E ainda assim, ele acreditaria que há esperança, porque dentro de cada mente confusa há uma centelha de razão esperando ser acesa. Talvez o que falta ao nosso tempo não seja mais tecnologia, mas mais filosofia. Não mais velocidade, mas mais sentido. Não mais informação, mas mais consciência. Aristóteles não falava a homens perfeitos, mas a homens possíveis. Aqueles que erram, caem, sofrem, mas não desistem de tentar ser melhores. E essa é a virtude esquecida do nosso tempo, a de buscar a excelência mesmo no meio do caos. Porque a felicidade, no fim, não é um destino, é um estado de harmonia entre o que somos e o que poderíamos ser. Se você chegou até aqui é porque a sua mente ainda não foi domada pelo ruído. Você ainda sente que há algo além das aparências, um chamado interno para viver com propósito, e não por reflexo. Deixe seu like se você acredita que a virtude ainda tem valor num mundo que celebra o vício. Comente, o que é ser virtuoso para você em tempos de falsos ídolos? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar do transe digital. Inscreva-se no canal. Junte-se a uma legião que ainda busca sabedoria em meio ao caos. Porque no fim, Aristóteles ainda sussurra do tempo. A excelência não é um ato, é um hábito. E talvez neste exato momento, o primeiro hábito virtuoso seja pensar. Pensar antes de reagir, pensar antes de julgar, pensar antes de se perder, porque a verdadeira revolução começa dentro de você.